Uma boa tarde para você. O Mais Esportes deste domingo, dia 14 de abril, já está no ar pela TV Aparecida até às 11 horas da noite. Você vai conferir a rodada completa dos principais campeonatos estaduais e, claro, com comentários exclusivos dos nossos comentaristas. Hoje, no Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu. Enquanto isso, o Palmeiras vem vivendo uma nova fase, uma fase muito boa. Ganhou na Libertadores e ganhou hoje também. No Campeonato Carioca, no Clássico, Flamengo e Fluminense deu Flamengo, quem diria, né? E no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro conheceu sua primeira derrota. Mas antes de falar do Campeonato Paulista, deixa eu cumprimentar os nossos comentaristas. Uma boa noite para você, Jean, tudo bem? Boa noite, Luciano, uma noite abençoada para você de todo o Brasil que acompanha o Mais Esportes. Olha, Corinthians e Atlético Mineiro, duas das melhores equipes do futebol nacional, não venceram. Muito pelo contrário, acabaram perdendo, o Tite ficou irritado com o resultado, o Grêmio também não jogou bem, equipes da Libertadores, apesar que o Atlético Mineiro jogou com um time de 100% reservas. Mas fica aí o Goiás, que também vem de uma longa invencibilidade, mandando jogos, já é o recordista, né, brasileiro em jogos consecutivos em que ele manda no seu estádio e não perde. 50 jogos que o Goiás não perde mandando jogos. Mas na frente a gente mostra para você o jogo do Goiás. Deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, Rafael, como que você está? Tô bem, boa noite, Luciana, boa noite a todos. Impressionante o que joga o Neymar. Acho até que o futebol dele está desperdiçado aqui no Brasil, né? Eu queria ver o Neymar disputando Liga dos Campeões, disputando o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, um Campeonato Alemão pelo Bayern de Munique, porque o futebol lá ele está muito acima do nosso, a grande realidade é essa. E o Neymar vive uma situação muito emblemática. Se ele faz 4 gols, não fez mais que obrigação. E quando joga mal, detonam com o garoto. Então é melhor ele ir para a Europa mesmo. Agora a gente mostra para você esse jogaço, né, do Santos. Mas então vamos começar a falar de jogo, vamos falar agora dos resultados do Campeonato Paulista. Rafael vai me ajudar aqui, 18ª rodada já. União Barbarense 0, Santos 4, São Paulo 0, 15 de Piracicaba 1, Penapolense e São Caetano empataram em 1-1, Palmeiras 4, Guarani já rebaixado 1, Linense 2, Corinthians 1, Botafogo 1, Bragantino 0, Ponte Preta 2, Mirassol 0, São Bernardo 1, Mojimirim 2. Esses são os resultados do Campeonato Paulista. E agora confira os principais jogos deste Campeonato Paulista. No sábado, na Toca do Leão, aos 7 minutos, o craque santista recebeu passe por cobertura de Cícero e tocou no canto esquerdo do gol. 1-0 para o Santos. Guilherme Santos cruzou na área, a bola foi desviada por Patito Rodrigues e Neymar da pequena área não perdoou. 2-0 para o Santos. Montijo cruzou rasteiro e Neymar fez o terceiro. E para fechar a goleada, Neymar de novo acertou o ângulo esquerdo. Fim de jogo, Santos 4, União Barbarense 0. O resultado decretou o rebaixamento da União Barbarense. Sábado, no Morumbi, o único gol da partida foi aos 11 minutos. Após um escanteio, Luiz Eduardo subiu alto e fez 1-0 para o 15 de Piracicaba. Fim de partida, 15 de Piracicaba 1, São Paulo 0. Tranquilidade é classificação. Clube grande, você tem que entrar, vencer, né? O grande objetivo nosso é uma vitória em cima do Atlético na quarta-feira. Logicamente que hoje a gente jogou muito esse jogo já pensando na quarta-feira. Aliás, desde o último jogo nosso do Campeonato Paulista, quando a gente foi confirmado o primeiro lugar geral, a gente já começou a desenvolver o jogo todo para quarta-feira. Logicamente que a gente tinha que passar por esse jogo, mas hoje nós jogamos muito mal, muito abaixo, né, do que a equipe, o potencial dela, principalmente o primeiro tempo. E a gente sai daqui até do Morumbi com uma derrota merecida. Jogo no Pacaembu, 11 minutos do primeiro tempo. Thiago Real dá bom passe para Léo Gago, que bate cruzado e marca seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras.
Palmeiras 1, Guarani 0. Souza cruza na medida para Wilson, que sobe mais que todo mundo e cabeceia firme para a rede. Palmeiras 2-0. Everton tabela na entrada da área e toca na saída de Fernando Praz. Palmeiras 2, Guarani 1. Rondinelli recebe de Vinícius no meio, toca para Charles, que bate de primeira e amplia o marcador para o Palmeiras. Palmeiras 3, Guarani 1. A bola chega em Rony, que dispara pelo meio e marca o último do jogo. Palmeiras 4, Guarani rebaixado 1. Em Lins, 2 minutinhos e já teve gol. Emerson fez jogada pela esquerda, a bola sobrou para o Guerreiro livre e finalizou. Corinthians 1, Linense 0. Na pequena área, Marcelo desviou de cabeça após cruzamento de Tarraxa. Danilo Fernandes não conseguiu evitar e João Salles aproveitou a sobra para completar. Tudo igual, Corinthians 1, Linense também 1. Leandro Brasília recebeu assistência de Tarraxa, fintou o Gil e bateu firme para virar a partida. E fim de jogo. Linense 2, Corinthians 1. Nesse jogo de hoje, o Corinthians, o Linense tomou conta totalmente do segundo tempo, jogou a 220 por hora e o Pato jogou no lugar do Jorge Henrique, que não deu muito certo. Acaba pegando mal para os titulares, né, Rafael? Pega mal. A folha de pagamento do Corinthians, apenas um jogador como o Pato, paga toda a folha do adversário. O Corinthians, pela grandeza que pelo time que tem se tornado, tem a obrigação de vencer, de jogar com disposição, de jogar com raça. Não adianta. O sucesso é 99% transpiração e 1% inspiração. E o time que teve mais transpiração venceu essa partida. Então a torcida do Corinthians não admite. Tá bem na Libertadores, está entre os 8 no Campeonato Paulista, mas tem obrigação sim de vencer esse tipo de jogo por tudo. Tudo no Corinthians é maior do que o adversário. Tite não ficou satisfeito, evidentemente, com o resultado, porque o Corinthians não tem possibilidade de mandar o segundo jogo já dentro do seu estádio mais nas semifinais. Vai estar fora dos 4 melhores da competição. Isso acaba sendo muito ruim para a equipe do Corinthians numa semifinal. Agora, o Corinthians ainda não achou seu melhor futebol esse ano. Nem na Libertadores, nem no Campeonato Paulista. Vem vencendo por causa de muitas vezes ter muita raça, né? A sina do timão, a marca do timão, essa raça, essa vontade, essa paixão de jogar futebol. Tem grandes atletas que acabam definindo individualmente, mas aquele belo conjunto que havia no ano passado, do time campeão do mundo, um time que jogava como música, o Corinthians ainda não acertou, né? Esse Guerreiro nasceu para jogar com a camisa do Corinthians. Todo jogo ele faz gol, impressionante. Já era goleador, né? Jogador muito competente ali dentro da área. Não é um grande artilheiro, estava no futebol alemão, veio até barato para o Corinthians, mas é um bom jogador. É isso que eu ia dizer, até porque a grife do Corinthians é o Pato, mas quem está resolvendo é o Guerreiro. E no futebol, às vezes, é bom o jogador, o time, tomar uma surra para levantar, né? E depois da goleada do Mirassol em cima do Palmeiras, que é isso, hein? 5 vitórias consecutivas. Então, 5 vitórias consecutivas. O time, se plasticamente não demonstra um grande futebol, mas a eficiência do Palmeiras aumentou demais. Um time que vem vencendo, um time que vem jogando com muita raça, muita disposição, encaixou o sistema de marcação palmeirense, é um time que toma poucos gols, nem vem jogando com o coração no bico da chuteira e vem buscando os resultados. Não é aquilo, evidentemente, que o palmeirense gostaria de ver, time que já teve Djalminha, Rivaldo, que jogava por música, César Sampaio, Evair, Edmundo, Edilson, Capetinha e por aí vai, mas é um time que vem honrando a camisa tradicional e vitoriosa palmeirense. E será que engrena de vez o Rafael Palmeiras agora? Na minha opinião já engrenou, né? O Jean disse muito bem, um time de operários.
Mas cada um colocou na cabeça ali que é a oportunidade da vida. De repente esses jogadores medianos, né, colocaram na cabeça, tiveram a consciência, nossa, eu estou jogando no Palmeiras, eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer na minha carreira. Estou jogando a Libertadores, estou jogando um Campeonato Paulista por essa equipe tão tradicional, né? E esse conjunto está fazendo a diferença. Não tem valores individuais, mas determinados grupos, eles se dão justamente quando se unem. O São Caetano foi assim, só tinha Operário, encaixou, acabou sendo um time maravilhoso, e isso está acontecendo também com o Palmeiras. Enquanto o São Paulo está capengando a Libertadores, por exemplo, o Palmeiras já está classificado, já está garantido e é o primeiro do seu grupo. O Palmeiras vai longe, a expectativa é essa, e os jogadores estão com a vontade impressionante. E o São Paulo jogou nesse jogo, né, pensando no jogo de quarta-feira, né? Impressionante. E a torcida gritava, sabe o quê? Durante o jogo, Rafael e Jean? O quê? É quarta-feira! É quarta-feira! Criativa a torcida. Eu acho que até que o melhor do jogo foi esse grito. O melhor do jogo foi a criatividade do torcedor. Porque, de fato, esse Campeonato Paulista, ele é mal elaborado, ele é muito chato, Jean. Tem que ter algo no primeiro turno ali, jogo emocionante. Estamos no 4º mês do ano de um futebol milionário, que é o futebol brasileiro, que é o futebol paulista. E emoção só agora. Esses dirigentes, eles têm que mudar a fórmula desse Campeonato Paulista. Ninguém aguenta mais. É chato demais o Campeonato Paulista. Na verdade, quanto mais vencedoras as equipes brasileiras forem em Libertadores e Mundiais, mais chatos os regionais se tornarão. Porque as torcidas sonham com algo grande, a equipe as competições são muito mais charmosas, muito mais rentáveis, muito mais emocionantes, estádios cheios. E o regional, um São Paulino, um palmeirense, um corintiano, ele tem pouca dúvida que a sua equipe não vai chegar na semifinal. Então ele não vai no estádio, é desmotivante para o atleta, é desmotivante para a equipe de uma forma geral. Agora, evidentemente o São Paulo perdeu, né, nada desastroso, estava com a equipe reserva. O São Paulo não tem uma cara. Até hoje, né? O Ney Franco, que no ano passado fez um belíssimo trabalho de recuperação com esse mesmo São Paulo, quando tinha o Lucas, com a chegada do Paulo Henrique Ganso, nem a saída do Lucas, ele, eu acho que pela pressão de muita gente falando, chegou o Lúcio, Rogério Ceni, dá pitaco demais, dá palpite demais, perdeu um atleta que era muito eficiente na equipe do São Paulo, o William José, que foi pro Grêmio, não está sendo aproveitado, mas sempre fazia muitos gols na equipe do São Paulo. Agora, por exemplo, não tem o Luiz Fabiano e não tem o William José, não tem um centroavante de referência que faz gol. Então o trabalho não é bem no São Paulo, infelizmente, que eu gosto muito do trabalho do Ney. E no jogo do Santos, a gente pôde perceber que dá para ser fantástico de uma maneira mais simples, né? O Neymar voltou a fazer gols de uma maneira mais simples, mais objetivo, né, Rafael? Você que é fã do Neymar, né? Sou fã, você diz tudo, né? E se for para cair, que seja assim, né? Fazendo gols. Isso. E, aliás, recentemente ele fez um gol caindo também, de fora da área, que nós mostramos aqui, algumas rodadas atrás, mas você disse tudo, disse com propriedade. O Messi, que é o melhor jogador do mundo, que dá aula, ele é simples. Simples. Você não vê o Messi fazendo uma firula. O Cristiano Ronaldo mesmo diminuiu demais as firulas. Também, se tornou um jogador objetivo, e essa é a tendência. Por isso que eu digo que o Neymar está fazendo hora extra no futebol brasileiro. Mas a grande vitrine é a Europa. Hoje a Rede Globo já percebeu isso, está transmitindo o jogo. 3h30 da tarde, né? De Liga dos Campeões. O negócio é jogar na Europa. O futebol brasileiro hoje, gente, com todo respeito, ele é muito pequeno para o Neymar. Até porque tem muito campeonato regional, existem muitos jogos que não valem nada. Se você olhar na Europa, é campeonato nacional, as copas nacionais que são muito importantes, que dão vagas para campeonatos internacionais, UEFA Champions League e Mundial. E olha que o Mundial eles nem valorizam tanto. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar do Campeonato Carioca. Alô, povo caipira desse Brasilzão. Toda segunda, 9 da noite, vamos prosear e tocar uma boa moda de viola. Sempre ao som de grandes convidados e muita música de raiz. Fica contente e feliz porque a gente é 100% caipira. Tudo isso numa bela paisagem.
Você é nosso convidado, a segunda-feira, depois da janta. Toda segunda, 9 da noite, 100% caipira. Celebrar o aniversário da Revista de Aparecida é agradecer a união da nossa família. É ter a certeza de que a missão evangelizadora não termina nunca. Somos todos missionários e com a Revista de Aparecida multiplicamos a mensagem de Cristo. Esta é a nossa marca, é a nossa missão. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Café Moinho Fino. Lembro de quando a minha mãe me ensinou a tradição do café coado. Aquele cafezinho quentinho, feito na hora, que unia a família. É de dar água na boca. Café Moinho Fino. Café coado é a nossa cultura, nosso jeito. Elege a PUC Goiás como a melhor universidade particular do Centro-Oeste e a 11ª melhor universidade particular do país. É o reconhecimento da excelência PUC Goiás em ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, PUC Goiás, por mais essa conquista. Acha que a sua cidade tem potencial artístico ainda com pouca notoriedade? Acredita, produz ou mesmo admira a expressão cultural do seu povo? Nossa proposta é um encontro semanal com o suprassumo da produção das nossas companhias de dança, teatro, artes plásticas, nossos poetas e músicos. Venha para o suprassumo às 23 horas aqui na PUC TV. De volta ao Mais Esportes deste domingo, ao meu lado aqui, Jean Damas e Rafael Vasconcelos. E agora chegou a hora da gente falar do Campeonato Carioca. Antes dos gols, os resultados aqui na tela. Taça Rio, pode começar, Rafael, por favor. Vamos a eles. Volta Redonda e Olaria empataram em 0-0. O Vasco fez 3-1 no Quissamã. Boa Vista 1, Duque de Caxias 2. Macaé venceu o Bangu por 1-0. Tivemos ainda Friburguense e Madureira 2-2, Resende fez 2-1 no Audax, Botafogo goleou o Nova Iguaçu 4-1, Flamengo fez 3-1 no Fluminense. Que resultado, hein? Resultado mesmo. Agora confira os principais jogos do Campeonato Carioca. Ag desviou de cabeça para abrir o placar e foi dar um abraço em Paulo Autuori. Vasco 1, Quissamã 0. Em cobrança de falta no lado esquerdo, Bernardo cruzou para a área e Tenório subiu sozinho para marcar o segundo e ampliar a vantagem, 2-0. Dedé atingiu o jogador do Quissamã e pênalti. Gustavo diminuiu para os visitantes. Vasco 2, Quissamã 1. E mais um pênalti, dessa vez em cima de Daxon. Thiaguinho bateu e fez o último da partida. Vasco 3, Quissamã rebaixado 1. Um cara tem um amor pelo que faz, aonde tá, o cara não pode falar que quer ir embora. Mas são coisas que geram em torno do Vasco, coisas que podem acontecer, não é só a minha palavra, e só o meu sentimento que vai dizer isso, entendeu? Os jogadores trabalharam bem, tentaram manter um ritmo intenso de jogo, pressionando até o último minuto o adversário que tinha a bola. Isso para mim são pequenos sinais que eu vou valorizar. Após linda troca de passes, Lodeiro recebeu na direita e cruzou para Sidoff, que abriu o placar em Moça Bonita. 1-0 para o Botafogo. Bruno Mendes passou por 2 e chutou na trave. No rebote, Lodeiro só empurrou para o gol que estava sem goleiro. Botafogo 2, Nova Iguaçu 0.
Sidoff dá um lindo drible, cruza na cabeça de Lodeiro. O uruguaio cabeceia forte e marca o terceiro do Botafogo na partida. Botafogo 3, Nova Iguaçu 0. Dieguinho recebeu o lançamento livre e tocou por baixo das pernas de Jefferson para diminuir o placar. Botafogo 3, Nova Iguaçu 1. E Vitinho finalizou e transformou o placar em goleada. Botafogo 4, Nova Iguaçu 1. Estádio Raulino de Oliveira. Gabriel deu passe para o Léo Moura pela direita. O lateral cruzou na medida para Hernani, que livre abriu o placar para o Flamengo. Flamengo 1, Fluminense 0. Renato bateu bem no canto esquerdo e fez o segundo. Flamengo 2-0. Segundo tempo, Cavalieri espalmou de leve e a bola sobrou para Renato Abreu, que fuzilou para as redes. Flamengo 3, Fluminense 0. Carlinhos faz linda jogada pela esquerda para cima de Léo Moura e cruzou para Sobis, que mandou no cantinho de primeira. E fim de jogo, Flamengo 3, Fluminense 1. Bom, clássico é clássico, a gente pôde perceber hoje, né? Mas hoje, nesse jogo, sabe o que eu percebi? Parece que o Flamengo estava jogando igual o Fluminense e o Fluminense igual o Flamengo. Vocês perceberam isso? Na verdade, teve um mal-estar muito grande pela desclassificação muito antecipada do Flamengo para a próxima fase. Coisas que não vêm acontecendo há um bom tempo. A diretoria, a presidência, juntou com a comissão técnica, fez uma reunião cobrando uma atitude que esses atletas honrem a camisa do Flamengo. Inclusive, essa pressão toda fez com que o Jorginho, que é sempre muito calmo e tranquilo, puxasse a orelha do Hernani, parece que funcionou. Acabou fazendo o primeiro gol da equipe do Flamengo veementemente, na frente de repórteres, na frente dos demais atletas, dos demais jogadores. Agora, o futebol é assim. Quando não vai na conversa, você tem que dar uma apertada, tem que puxar a orelha. Não tem que levar goleada, né? É, jogador de futebol às vezes é muito mimado, né? Nós que trabalhamos em outras profissões, né, nós precisamos render, nós precisamos dar resultado. O jogador ganha bicho, como diria Rafael, ganha um salário maravilhoso, só fica em hotel bom, nós só anda em carro de luxo, salário maravilhoso e às vezes não quer ter um puxão de orelha. Mas pelo menos o Flamengo, se o caminho se mantiver, é um bom caminho. Caminho de uma equipe vencedora e competitiva. Não adianta rigorosamente nada essa vitória. Tem gente que fala que eu sou mal-humorado, né, com o Flamengo. Eu torço para o Flamengo. Eu tenho uma paixão muito grande pelo rubro-negro. Mas é um time que venceu a partida, tudo bem, né? Beleza. Mas não vale rigorosamente nada. O Flamengo, seria mais interessante para o Flamengo perder para o Fluminense e ter chance de classificação, já estar classificado. Então é uma vergonha o que está acontecendo no Flamengo, não é essa vitória que vão apagar os erros, dá um moral para a Copa do Brasil, que é a competição que nesse momento resta. O Flamengo tem muita tradição na Copa do Brasil, já foi campeão 2 vezes. Dá um moral, tomara que o Flamengo engrene, mas no momento o Flamengo é um time rico, em um bairro nobre, rico, que quer ser pobre, é rico. O Flamengo deve 750 não tem problema, milhões. Todo rico deve. 700 mil reais. Aí que tá o detalhe, meu amigo. Todo rico deve, todo rico tem dívida, mas aí anda em carro bom, mas aí come bem, fica hospedado em 5 estrelas. Não é porque deve que tem que deixar de ser rico, não é porque deve que tem que deixar de desfrutar do melhor, não é porque deve que tem que deixar de contratar jogadores de ponta. Se fosse assim, todo clube deve. Se fosse assim, o Atlético Mineiro não ia ter tantos jogadores de ponta do futebol brasileiro, o Cruzeiro não ia ter, o Goiás não ia ter, o Bahia não ia ter, o Vitória não ia ter. Os clubes estão quebrados, Rafael. Se existisse seriedade na legislação, nas leis do Brasil, esses clubes todos deveriam estar fechados. Porque eu sou flamenguista, mas
Você fecharia o Flamengo, então? Num país que se preza, ninguém que deve 750 milhões, uma empresa que deve 750 milhões, não pode ficar aberta. Mas o Flamengo... Mas fechar também não pode, né? Não, tem que fechar, tem que dar falência. Se quiser... Pro Flamengo? Pro Flamengo, não. Tem que falir todos os clubes Tem que falir, então tem que falir tudo. Tem que falir tudo. Então você está propondo, acaba com o futebol, acabar né? com o futebol brasileiro. Não, o futebol brasileiro tem mais de 1000 times de futebol aí. O torcedor vai torcer para outro time. Futebol não vai parar. Os 1000 estão quebrados? Não estão não. Equívoco seu. Tem time na Série C aí, na Série D, na Série B. Você não vai conseguir lembrar de um. Você não vai conseguir lembrar de um. Pô, até o final do programa. O Avaí, me tanto é que tem patrocínio da Caixa, o Corinthians, o Atlético Paranaense. Uma coisa é ter certidão negativa, outra coisa é não estar devendo. Não. Certidão negativa o Flamengo tem também. Não tem. Tanto milhões. é que perdeu o patrocínio da Petrobras tem muito tempo que não tinha certidão negativa. Então tá, vamos falar do Botafogo. Jogo bom, né? 6 jogos, 6 vitórias. E essa dupla de gringos, né? Lodeiro e Sidoff, deram muito certo, né, Rafael? Agora é impressionante o tanto que o brasileiro tá carente, né, rapaz? Eu vi hoje no site, comparando o Sidoff, que é um belíssimo jogador, maravilhoso, holandês, essa coisa toda com o Garrincha. Gingou como o Garrincha. Pelo amor de Deus, a ginga do Sidoff não serve nem para o menor passo, né, de balé, não é nem a ginga do Robinho, né? Do Garrincha. Mais a do Garrincha. Não é nem do Robinho, tá de brincadeira, gente. Deve ser um menino de 18 anos que tá colocando essa manchete em site, eu não lembro o site agora. Mas não é só um site, que carência né? Foram que é vários. essa? Que carência que é? Pois é, vários. Vários, se fosse gente, só um, né? Que carência, o Garrincha. Depois coloca o lance aqui do Garrincha amanhã, na sua apresentação com o André Isaac, que lá era ginga, sim. Eu acho que o torcedor está se contentando com pouco, né? Que vazio que é esse. Não, pra realidade do futebol, mas o Sidoff foi um meia, né? Não é um driblador. Pra realidade do futebol hoje, nossa, ele é um extraterrestre, ele é o cara. A torcida do Botafogo há muito tempo não tem um jogador desse quilate, né? Agora com a idade que tem, Rafael. Aí não dá. O Sidoff com a idade que tem, se fosse brasileiro, jogava na seleção. Jogaria, com certeza. É verdade. Com certeza. Vamos falar do Vasco? Possível último jogo do Dedé. E sabe qual time está na fila para pegar o Dedé? Pega o Dedé. Pega o Dedé. Pegar o Dedé. É o Cruzeiro. O diretor, né, do time mineiro está no Rio e já passou uma lista de jogadores em troca do Dedé. Ele caberia muito bem no Cruzeiro, né, o Rafael? Caberia em qualquer time. E é o mesmo caso do Neymar. O Dedé já está fazendo hora extra no Vasco, não paga salário. Deve ser chato demais. Um jogador o Dedé de hoje e o Dedé do ano passado é super valorizado. É um jogador, um zagueiro comum. Tem 2 temporadas que o Dedé foi craque, está vivendo essa temporada. Precisa voltar a jogar no Mas você acha que se o motivação Dedé demorar muito tempo, não acaba sendo desvalorizado, não, Rafael? O Dedé vem sendo... Acaba, o Vasco tem que vender, ué. Por exemplo, na sua casa você tem filho, você não tem filho, mas se você tivesse filho, né? Você tem que dar um jeito, dar o almoço, o café da manhã para ele, o almoço, a janta. O Vasco tem que vender tudo que tem para pagar a dívida, para pagar a conta. E pro Dedé deve ser chato demais jogar no Vasco. Jogador de seleção brasileira, de ponta do futebol nacional. Jogar num timeco sem vergonha que é esse Vasco de hoje. Não é instituição que é maravilhosa, é um time campeão de Libertadores, é um time tantas vezes campeão brasileiro, campeão carioca. Agora, esse timeco do Vasco aí não merece o Dedé, não. O Dedé tá muito maior que o Vasco. A motivação do atleta tem que ser primeiro o seu salário, a camisa que ele veste, tem que respeitar. Mas não tá nem recebendo salário. Na foi várias vezes pingou campeão um pouquinho dos de dinheiro brasileiros. na conta dos Ano jogadores. passado o Dedé já não estava bem, a equipe do Vasco era fantástica, com Diego Souza, com Juninho, uma equipe muito competitiva. Agora, tem que voltar a jogar bem. Não joga bem, muitas contusões. No Campeonato Carioca tem sido uma presa fácil para os atacantes, como foi agora, sempre chegando atrasado. Com o futebol de hoje, não é grande jogador. Rápido intervalo e vamos falar ainda do Campeonato Gaúcho e também do Campeonato Mineiro.
nesta quarta. Por favor, senhor, quero um pouco mais. Ele pediu mais. Pediu mais? A ingenuidade de um pequeno órfão em busca de uma família. Ora, Oliver Twist. Nunca conheci ninguém tão inocente. Estou disposto a confiar em você. Obrigado, senhor. Quando cai nas mãos de uma quadrilha perigosa. Tem que devolver os livros do engenheiro. Ele vai pensar que eu roubei. Tem razão, vão pensar que você roubou. Oliver Twist, nesta quarta, às 9 da noite. O conto clássico de Charles Dickens. Onde é que ele está? Na Super Quarta, na Rede Aparecida. A Juninho Alto Som derruba todos os preços. Você não vai entender, mas vai querer aproveitar. Conjunto de vidros elétricos 4 vezes de R$ 99. Aparelho Pioneer com entrada USB inacreditável, R$ 259. Alarme Positron, o menor preço do Brasil, R$ 199. E voltou a maior promoção de alto-falantes Pioneer 5 polegadas, R$ 99 o par. Juninho Alto Som, 3088-2040. Deixe a sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. Amanhã, o fim de um ciclo. Em 11 de fevereiro, Bento XVI anunciou que deixaria o seu pontificado. Papa Bento XVI fez algumas alusões à possibilidade da sua renúncia. E o início de um novo tempo. E depois de 2 dias de conclave, muita expectativa e emoção é apresentado aos olhos do mundo o novo Papa. Um dos momentos mais marcantes da Igreja Católica, na visão do cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno. E a emoção por participar pela primeira vez de um conclave. Amanhã, 4:30 da tarde. Rede Aparecida. Nossos Papas. Nossa história. De volta ao Mais Esportes, agora vamos conferir os resultados do Campeonato Catarinense aqui na tela. Segundo turno, 8ª rodada já. Criciúma bateu o Figueirense no clássico 3-1, Metropolitano e Avaí empataram em 1-1, Camboriú 0, Atlético Ibirama 5, que goleada, hein? Camboriú apanha de todo mundo. Guarani e Chapecoense empataram em 0-0, Joinville fez 6-1 no Juventus. Esses os resultados do Catarinense, para mim, esse ano até que não, mas para mim é o campeonato mais equilibrado do Brasil, porque o interior, ele é muito forte. Criciúma e Joinville estão demonstrando isso. Exatamente. Joinville talvez seja a equipe que mais goleia no futebol brasileiro hoje. Esse dia teve uns 7, agora 6, Bateu na 5. trave no ano passado, quase conseguiu o acesso para a elite do futebol brasileiro, ficou no G4 ali por muitas rodadas. Sem dúvida. Vamos agora ver os gols do Internacional e também do Juventude. Aos 2 minutos, D'Alessandro fez grande passe para Leandro Damião, que cruzou para Forlan, apenas empurrar para o fundo do gol. Internacional 1, Juventude 0. Aos 32 minutos, Alan cobrou pênalti rasteiro no canto e não deu chances para Muriel. Tudo igual, Internacional 1, Juventude também 1. Não temos as imagens deste gol. Internacional 2, Juventude 1. Ayrton chutou de primeira para fazer 3-1 para o Inter. E Forlan dominou, girou e bateu de esquerda. Goleada e fim de partida. Internacional 4, Juventude 1. Bom, e pelo Campeonato Gaúcho já foi definido os jogos do segundo turno. Vou ler aqui. Grêmio e São Luís, que ficou 0-0 hoje, Grêmio e Novo Hamburgo, um joguinho bem sem graça. Passo Fundo e Veranópolis, Juventude e Novo Hamburgo e Internacional e Lajeadense. O Internacional continua em sua ótima fase, né, Rafael? O Dunga não brinca em serviço. O Dunga, se ele jogar bolinha de gude, ele vai querer ser competitivo, vai querer vencer. E é impressionante o quanto esse Dunga tem o grupo na mão do Internacional, como tinha na seleção brasileira. Todos o adoram.
A seleção brasileira ele era achincalhado pela imprensa, pelo torcedor, que o viam com desconfiança. Agora, esse Dunga, a gente tem que tirar o chapéu para esse cara. Esse cara é sério demais. Ele leva o futebol numa seriedade impressionante, principalmente nos dias de hoje, que treinadores faz Rashid, treinador ganha comissão de jogador de futebol, ele não aceita, rapaz. O grupo gosta dele por essa seriedade. O treinador é espetacular. Na sua passagem pela seleção brasileira, por mais que alguns colegas de imprensa fizeram crescer com o nome do Dunga, o trabalho do Dunga foi muito bom. Campeão de tudo, praticamente, que participou, só a Copa do Mundo que ele não conseguiu vencer, apesar que a seleção brasileira também era limitada, tinha muitas carências. O craque era o Robinho daquela seleção. Tinha muitas carências. Robinho e Kaká com sérias lesões físicas. Agora, o Internacional está jogando muito bem. D'Alessandro voltou a jogar futebol, o Leandro Damião voltou. Forlan. Esse Forlan, que chegou aqui, já estava sendo duramente criticado pela imprensa. Porque demorou muito para fazer o gol, né? Isso é o trabalho do treinador, é o trabalho do Dunga. O Dunga recuperou o Forlan, inclusive. Sim, é tão especial que ele já tem a vantagem nos mata-matas até a final, né, contra qual adversário. Xingaram muito hoje o Vanderlei Luxemburgo de burro e ele, pela primeira vez na história, não revidou. E agora, antes de falar do campeonato... Aceitou. Antes de falar do campeonato mineiro, Rafael, fala da Tio Brás. É com muita alegria, com muito orgulho que eu digo que a Tio Brás tem tradição e qualidade. A Tio Brás é uma empresa de alimentos que se preocupa com aquele gosto caseiro da comida da mamãe. Experimente o sabor irresistível do macarrão instantâneo e o talharim com um toque italiano. O arroz do Rio Grande do Sul, que é o melhor do Brasil, sem contar a deliciosa lasanha. Produtos como amido de milho, farinha de trigo, fermento, feijão e aquele molho para salada. A Tio Brás é da sua casa, é da sua família. Acesse o site www.tiobras.com.br. Tio Brás, gostoso, toda hora. Peça aí. Se no supermercado que você vai não tem produtos da Tio Brás, peça, porque são produtos maravilhosos, eu recomendo, são deliciosos, eu tenho certeza que a Luciana recomenda também. Recomendo sim. Vamos falar agora do Campeonato Mineiro, antes dos gols, os resultados. Vamos aos resultados, 10ª rodada, Caldense 2, Atlético 1, que surpresa, hein? Tombense levou um tombo, perdeu para o Tupi por 1-0, Vila Nova 2, América 0. O Boa fez 3-0 no América de Teófilo Otoni, que é o time do professor Daniel Barbosa. Araxá 2, Guarani 3. Esses os jogos do Campeonato Mineiro. E agora confira os gols do Atlético Mineiro. Em Poços de Caldas, gol no finalzinho do primeiro tempo, pênalti, Gleison fez pro Galo. Atlético Mineiro 1, Caldense 0. Mena empatou para o Caldense, tudo igual. Atlético Mineiro 1, Caldense também 1. E Chimba marcou o último do jogo. Caldense 2, Atlético Mineiro 1. Jogando com o time reserva, se tivesse vencido esse jogo seria a 14ª vitória, mas a cabeça dos atleticanos está na quarta-feira, né? Que vai jogar contra o São Paulo pela Libertadores. Foi isso que aconteceu, o Rafael? Exatamente. O Atlético Mineiro é um time tranquilo demais. No Campeonato Mineiro, até na Libertadores, né? Tem 100% de aproveitamento nessa competição continental. O Cuca fez certo em poupar todo o time titular para pensar no São Paulo. E nem precisava tanto pensar, porque o Atlético Mineiro sobra na Copa Libertadores da América, sobra no seu grupo, e de repente vai querer eliminar um adversário que pode ser pedra de tropeço para ele lá na frente na Copa Libertadores Inclusive da na América. próxima fase, o São Paulo se classificando, vencendo o Atlético Mineiro, tem tudo para ser o pior segundo colocado. Como o Atlético Mineiro é o primeiro já da competição, enfrentaria o São Paulo já na próxima fase, coisa que o Atlético Mineiro ajuizadamente gostaria de evitar. Pois é, o que seria uma loucura para o Atlético Mineiro, porque eles era tudo, né? 2 jogos, tudo pode acontecer, só tem a vantagem do segundo jogo em casa, que para muita gente não é vantagem. Então o Atlético tem que matar a cobra, né? A cobra já está quase morta, tem que terminar de matar a cobra.
E é a chance total para o Atlético Mineiro nesse jogo de quarta, né? E a chance também do São Paulo driblar ali o seu lado psicológico, né, André? Porque, desculpa, Rafael. Não, eu não acho ruim. Você não acha ruim, não? É gente boa. Não, com certeza. O São Paulo precisa dar uma resposta esse ano. Não jogou ainda no Campeonato Paulista. Na Libertadores está capengando num grupo fácil, num grupo que só tem o Atlético Mineiro como o bicho-papão. Vamos para um rápido intervalo e quando voltarmos vamos falar do Campeonato Paranaense e também do Campeonato Goiano. Próxima sexta, acompanhe a abertura do Ralléu Internacional de Aparecida. 15 para as 8 da noite, jovens reunidos pela fé e animados pelo Espírito Santo, em procissão com a cruz peregrina e o ícone de Maria. Em seguida, Dom Raimundo Damasceno fará a acolhida e às 9h30 vamos festejar com grandes nomes da música católica. Então reina, realiza o milagre em mim. Ralléu Internacional de Aparecida, em preparação à Jornada Mundial da Juventude, aqui na Rede Aparecida. A Revista de Aparecida é um importante meio de evangelização a serviço da Igreja no Brasil. Ela é um presente para você que participa da família Campanha dos Devotos. A revista estreita laços entre o Santuário Nacional e os devotos da Mãe Aparecida. Esse constante relacionamento faz de todos nós, missionários, responsáveis pela obra evangelizadora do Santuário Nacional. Quer receber a Revista de Aparecida? Então venha para a nossa família. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Goiás é Show apresenta. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Nossa, eu acho ela top. Nossa, eu acho ela boa demais. Quem vai chorar não sou eu. Só que jajara, só que jajara. Segunda-feira eu vou pro bar. Do outro lado da cidade tem. 20 de abril. Apoio Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. De volta ao último bloco do Mais Esportes, vamos falar agora do Campeonato Paranaense. Antes de ver a goleada do Coritiba, os resultados aqui na tela. Coritiba 6-0 no Rio Branco, J. Malucelli 0, Atlético Paranaense 1, Cianorte 0, Toledo 1, Paranavaí 0, Londrina 4, Arapongas e Paraná Clube 0-0, Operário 0, Nacional 1. E agora sim, confira a goleada do Coritiba e também o jogo do Atlético Paranaense. No estádio Couto Pereira, aos 28 minutos, o artilheiro Alex recebeu o lançamento de Robinho, tocou na saída do goleiro para marcar o primeiro. Coritiba 1, Rio Branco 0. Escudeiro ampliou aos 40 minutos de cabeça, 2-0. Depois do intervalo, Robinho, aos 9 minutos, marcou o terceiro. Aos 27 minutos, Pereira recebeu de Alex e fuzilou para marcar o quarto da partida. Aos 33 minutos, Anderson Costa, que fazia sua estreia, precisou de 2 minutos para deixar a sua marca. Coritiba 5-0. E aos 40 minutos, Alex fechou a contagem. Coritiba 6, Rio Branco 0. No Ecoestádio Janguito Malucelli, apenas um gol.
e foi de Douglas Coutinho. Atlético Paranaense 1, J. Malucelli 0. E esse Alex continua jogando e muito, né, Rafael? Você também é fã dele igual eu? Sou muito fã, o Alex é um cara excepcional dentro e fora de campo, sabe tudo de bola. Olha que a seleção brasileira hoje não tem um meia como ele, aquele organizador de jogadas. A gente pode até pensar que o Ganso seria esse jogador, mas não está numa fase boa. O Ganso está longe do Alex hoje. Eu também acho. O Alex, ele é mais completo que o Ganso, ele chega para finalizar, é o jogador mais maduro, mais rodado. O Alex hoje é o artilheiro do Campeonato Paranaense. Um jogador que cresceu muito na sua passagem na Europa, já era um craque, muito mais maduro, taticamente, tecnicamente, não precisa nem falar, muito afinado, dando passe de letra, dando assistências, fazendo muitos gols. Realmente o Alex está numa fase espetacular, um jogador muito acima da média no futebol nacional hoje. Não é exagero colocar a possibilidade de uma convocação para a seleção brasileira, não. Até porque o Filipão gosta muito dele. Ele já foi campeão da Libertadores no comando do Scolari. Então, de repente, pode-se pensar, porque futebol é momento. E a Copa do Mundo está aí, né? Falta apenas 1 ano e alguns meses para a Copa do Mundo. Então, de repente, é uma possibilidade que não pode ser descartada. Eu acredito nessa convocação, mas apoiaria. Você não acredita? Não acredito. Eu também, no momento, não. Porque acho que, não vou falar que a fase dele já passou, mas não sei. Quem merece mais uma chance? O Kaká, que já teve, inclusive, ou o Alex hoje? Não, o Alex hoje joga mais que o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho, na minha modesta opinião. O Ronaldinho Gaúcho também está jogando muito. Agora, não, mas é o cara da Libertadores. Mas o esquema tático favorece, coisa que na seleção brasileira não tem como favorecê-lo. Agora, e o Ronaldinho não apresenta o mesmo futebol com a camisa da seleção. Justamente, por causa do esquema tático. Agora, o Alex é um jogador que se adapta com qualquer esquema. É um jogador que tem velocidade, não tem lesões, que finaliza de média e longa distância, tem um toque de genialidade que define qualquer partida. Mas não acredito na convocação, né? Não vejo esses rumores pelo rumo da CBF. Vamos falar de Campeonato Goiano antes das imagens dos gols, os resultados aqui na tela. O Campeonato Goiano está emocionante. Segundo turno, 8ª rodada já, né, Rafael? É isso aí, o Craque bateu o Vila por 3-2, Goianésia 1 e Itumbiara 2, o Goiás fez 1-0 no Grêmio Anápolis, Rio Verde e Aparecidense empataram em 1-1. Amanhã, o complemento da rodada, o Anápolis enfrenta o Atlético Goianiense. E agora vamos conferir as imagens. Primeiro o jogo do Goiás e do Grêmio Anápolis, né? Ficou 1-0. Do Cearense, né, aos 16 minutos do primeiro tempo, né? Depois do bate-rebate, o Goiás que jogou com um time misto, fazendo 1-0 aí, nessa confusão na área. O Goiás sobrando no Campeonato Goiano, já está na primeira colocação, matematicamente garantido na próxima fase. Agora vamos falar do jogo do Rio Verde, né? Vou colocar as imagens do jogo do Rio Verde, que ficou 1-1, né, Rafael? Ficou 1-1, a diretoria do Rio Verde reclamando muito de arbitragem, dizendo que só joga a última rodada, o diretor disse que só joga a última rodada se for arbitragem de fora, desconfiando, insinuando que a Federação Goiana pode prejudicar o Rio Verde em detrimento do Vila, o Vila que é um time tradicional de Goiás e que pode cair para a 2ª divisão. E você acha que pode acontecer mesmo? Por ser um time... Eu acredito muito na lisura do presidente André Pita. Eu não quero acreditar, eu não posso conjecturar coisa aqui que eu não tenho prova, então prefiro acreditar na boa fé do futebol, na boa fé das pessoas. E você, André? Jean, tô trocando, né, hoje os nomes. Erros de arbitragem acontecem desde a fundação do futebol, desde que o Charles Miller trouxe o futebol aqui para o Brasil, mais especificamente em São Paulo, né, tem erros de arbitragem. Desde que, quando inventaram o árbitro, ele disse que é uma história na Universidade dos Estados da Inglaterra, né, o professor já começou errando. Então, sempre vão ter erros. Agora, também não acredito em má vontade, ou em dolo, ou alguém querer prejudicar um em detrimento do outro.
As coisas serão definidas dentro das 4 linhas mesmo. E nesse jogo do Rio Verde e Vila Nova, para você o Vila Nova perde, Rafael? Porque até semana passada, até anteontem, muitas pessoas acreditavam no rebaixamento do Vila, né? Não, para mim o Vila Nova se garante, o Vila Nova vence diante da sua torcida, no estádio Serra Dourada. Seria o cúmulo da incompetência se o Vila Nova fosse rebaixado. Até porque já poderia ter uma situação muito mais complicada nessa rodada. Os resultados o ajudaram demais. Então, se o Vila tem mais uma oportunidade de continuar no céu do futebol goiano, tem que agarrar com unhas e dentes e fazer desse jogo uma decisão de Copa do Mundo. Acreditava-se muito no rebaixamento do Vila Nova, porque o Vila Nova tem 17 pontos, o Rio Verde, se vencesse, abriria 4 pontos de frente da equipe do Vila Nova. Como o Rio Verde não venceu, o jogo da última rodada Vila e Rio Verde, que será no estádio Serra Dourada no próximo domingo às 16 horas, se tornou uma grande final. Basta uma vitória simples da equipe do Vila jogando na sua cidade, no seu estádio, com o apoio do seu torcedor para se manter na Série A do Campeonato Goiano. E, Rafael, a gente percebeu também que os garotos da base estão fazendo diferença no Vila, né? Sim, aí você pega, foram 2 derrotas com os garotos da base, diante do Goianésia e diante do Craque de Catalão. Mas mesmo nas derrotas, a gente pode ver, notar evolução do time. Tem um técnico aqui de Goiás, que ele chama Alain, numa goleada do time titular com o time da Peneirada, de 26-0, ele descobriu um jogador, o Ronildo, né, que depois continuou no Goiás, foi revelado pelo Goiás, jogou no Botafogo. Então, mesmo perdendo essas 2 partidas, dá pra gente perceber que os garotos da base são bons e que o Vila evoluiu. E essa é a esperança diante do Rio Verde. O grande problema é que o trabalho feito anteriormente pelo Dario foi muito ruim. Né? Não sobrou muita coisa, não sobrou um esquema tático, não sobrou uma base titular, né, não sobrou preparação física. E aí, por mais que o time tenha crescido na reta final, as equipes já estão no seu ápice. E aí, jogando 2 partidas fora de casa, que as equipes de Goiânia, inclusive o Vila Nova, tem sempre muita dificuldade de vencer, que é em Goianésia, principalmente em Catalão, acabar perdendo, acaba sendo resultados normais. Mas o time do Vila Nova, pela tradição, pela torcida que tem, merece muito mais do que isso. E o Goianésia perdeu pela primeira vez em casa, né? Esse é o resultado mais surpreendente, não apenas da rodada do Campeonato Goiano, mas de todo o Brasil, de todos os estaduais, todos os resultados que acompanhamos aí, esse foi o mais surpreendente. Por quê? O Itumbiara já estava rebaixado. E o Goianésia, nesse estádio aí, a gente está vendo as imagens, é um time dificílimo de ser batido. O Goiás não conseguiu tal feito, o Atlético não conseguiu, muito menos o Vila Nova. Então foi um resultado assim totalmente improvável. Antes do jogo eu não teria coragem de apostar R$1 seu em 100 mil, entendeu? Não, aliás, R$1 meu e 100 seus, entendeu? Não teria a mínima possibilidade disso acontecer. Agora o futebol é enigmático, é maravilhoso por isso, por conta dessas situações. E agora o Goianésia se complica, porque o Goianésia teria a segunda colocação garantida e levaria vantagem sobre o adversário nas semifinais e perde essa condição, principalmente se o Atlético vencer o Anápolis no jogo de amanhã, no complemento dessa rodada, da penúltima rodada do Campeonato Goiano. É isso que eu já ia perguntar, no jogo de amanhã, Atlético e Anápolis. O Atlético, com certeza, né, tem uma campanha melhor que o Anápolis. E você, Jean, qual placar você aposta amanhã? É um jogo difícil, né? É um jogo em Anápolis, a torcida do Anápolis é sempre muito vibrante, mas o Atlético, para mim, deve vencer 2-1. Agora, o que me chamou a atenção, além da derrota do Itumbiara, não sei se você percebeu, atrás do primeiro gol do Goianésia, existiam arquibancadas. Arquibancadas que não existiam antes. Essas arquibancadas estão sendo feitas para que na semifinal o Goianésia possa jogar no seu estádio. E aí a gente fica perguntando, né? No Campeonato Goiano, Rafael e Jean, qual time para vocês que vocês se surpreenderam? Para mim, o próprio Goianésia, né? Eu esperava que o Goianésia fosse candidatíssimo ao rebaixamento. Chega longe, pode chegar numa final, embora eu não acredite. Eu acredito numa final já esperada no começo do campeonato entre Goiás e Atlético.
mas o Goianésia, para mim, é a grande surpresa desse campeonato. Para mim também, a grande equipe do interior, a surpresa do campeonato. Você vê estádio cheio, um time competitivo, com bons valores, bons jogadores, jogadores conhecidos, como Geovânio, ex-Grêmio, Romerito, ex-Corinthians, ex-Sport, ex-Goiás, né, jogadores que ainda estão mostrando um bom futebol. Eu quero agradecer Rafael e Jean Damas hoje pelos comentários. Eu te desejo uma ótima semana e amanhã a gente volta às 1h30. Tchau!